Boa noite a todos e todas. Meu nome é Daniel Cavalcante e estou aqui para apresentar mais uma sessão do Epicine, nosso querido cineclube, que é uma ação promovida pelo Instituto Ecos. O Instituto Ecos é uma organização sem fins lucrativos voltados para a atuação em 3 pilares estruturais: a educação, a cidadania e a cultura. E desde o início das nossas atividades, vem desenvolvendo um projeto institucional intitulado Ecocine, que constitui na produção de um evento dedicado à exibição de curtas-metragens voltados para a área ambiental, cultural e de políticas públicas no modelo de cineclube. Esse cineclube já realizou mais de 20 edições ao longo dos anos, se tornando um espaço público de acesso gratuito, onde, além da exibição das peças audiovisuais, também promove debates com convidados especiais para constituírem uma mesa sobre o tema de cada edição. Como a sessão é gravada, para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, vamos colocar aqui no chat do Zoom um link com a autorização do uso de imagem das pessoas que estão participando da sessão, que servirá também como uma lista de presença. Gostaria de pedir que todos assinassem digitalmente. É rápido e bem prático. Tudo bem? Vocês podem me ajudar nisso? Nesta edição, iremos exibir o curta-metragem Sobre Água, do diretor Ed Davis e o argumento de Grace Luce, que, através do retrato de uma comunidade de palafitas na Baixada Santista, vem despertar o diálogo sobre questões como o direito à água potável, a universalização do saneamento básico, a habitação, desigualdade social e preservação do meio ambiente. E para compor nossa mesa de debates, iremos contar com a presença de 4 ilustres convidados. A Grace Luce, ela é mestra em processos audiovisuais pela USP, é diretora, roteirista e produtora audiovisual há mais de 10 anos no Brasil. Sócia da Zumbi Filmes, onde trabalha com documentários e produções internacionais no território brasileiro. É educomunicadora, atua com campanhas socioambientais e formação para videoativismo pelo Fundo Brasileiro de Educação Ambiental desde 2018. Grace, dá um oi aí pro pessoal, para eles conhecerem. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder mostrar esse trabalho que a gente fez com muita luta e carinho, né? E fico muito feliz que a essa hora tenha bastante gente interessada, né, em conversar e dialogar, né, sobre essa questão que é tão importante, né? Então é isso aí, gente. Falamos já já. A próxima convidada é a Miriam Brasil. Ela é arquiteta e urbanista, doutora em arquitetura e urbanismo pela USP. É professora do Departamento de Arquitetura da UFRN e coordenadora adjunta do projeto de extensão Fórum Direito à Cidade. Dá um oi aí pro pessoal, Miriam. Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite ao pessoal do Instituto Ecos, né, e dizer que é um prazer dividir aqui com vocês esse espaço e já parabenizar, né, a Grace e a equipe aí pelo importantíssimo documentário que muito bem, né, representa muito bem a realidade de muitos brasileiros. É isso, já já a gente conversa. Obrigada, Miriam, a gente que agradece. Também teremos o Baruch Vendito, ele é diretor do waterlife.com, na América do Sul, fundador e CEO da Waterlife Brasil. A Waterlife é uma ONG internacional de ajuda humanitária que contribui com soluções de água potável e programas de higiene e saneamento que ajudam a salvar vidas e transformar comunidades. Ele vai falar um pouquinho mais sobre a Waterlife no nosso debate, né? Mas dá aí um oi para o pessoal aí. Boa noite, muito prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. E é um grande prazer estar aqui com vocês, uma grande felicidade. Então, vamos aí conversar sobre água, que é um tema tão importante, né? E movimentar aí essa corrente do bem para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Ótimo, a gente que agradece novamente aí vocês que aceitaram o convite, né? E para finalizar essa mesa, né, de convidados assim incríveis que tem muito que falar sobre o assunto, né, sobre a nossa temática, temos o Edson Aparecido da Silva, que é sociólogo e mestre em planejamento e gestão do território pela UFABC, assessor de saneamento da UFNU e secretário executivo do Ondas Observatório Saneamento.
Dá um oi aí para o pessoal, Edson. Olá, boa noite para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui em nome do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Quero parabenizar o Instituto Ecos pela iniciativa, cumprimentar a Grace, a Armíria, o Baruch, com quem nós vamos dialogar daqui a pouco aqui. Esse tipo de iniciativa é fundamental. Então, eu queria, de novo, parabenizar o Instituto por mais esse documentário. Obrigado, Edson, aí, por ter aceitado aí participar desse momento com a gente. E queria agradecer a todo mundo que está aqui presente com a gente, nos acompanhando. O nosso primeiro momento aqui na sessão vai ser a exibição do filme, né? O filme que é um curta-metragem documentário de 18 minutos. Eu vou apresentar ele aqui, a gente vai dar essa pausazinha no nosso momento de debate para assistir ao filme, né? Para ter esse prazer, que é uma obra muito bonita e muito importante esse momento, inclusive sobre essa discussão e esse debate. Então, eu espero que vocês tenham uma ótima sessão agora. O filme é curto, 18 minutinhos, e quando terminar, a gente retorna o debate e vamos falar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre os debatedores. E também espero que esteja a interação de vocês, com perguntas, com comentários. Vão ser muito bem-vindos, tá bom? Vou começar aí a nossa sessão. Tenha uma ótima sessão e até já. Primeiramente, voltando aqui à nossa sessão, ao nosso debate, né? Parabenizar aí a Grace, a sua equipe, né? Por esse filme tão importante, né? Que traz questões tão incríveis. E a gente vai falar um pouquinho mais. Espero que todo mundo tenha tido uma boa sessão, se conseguiram ver bem as imagens e o som. Se tiver algum problema nesse quesito, que aqui pelo menos deu tudo certo. Espero que tenham tido uma boa experiência aí também. Isso mesmo, Aurora. Excelente filme, a realidade exposta nua e crua. Então, pessoal, para começar nosso debate, eu vou dar uma fala inicial para cada um dos nossos debatedores, né? Eles vão falar de 7 a 10 minutos aí com vocês, explicar um pouco sobre o trabalho deles. A Grace vai falar um pouco sobre o filme, né? Certamente. E eu queria, inclusive, agora convidar, né? Passar essa palavra para ela, para a gente começar a nossa conversa, o nosso debate, o nosso cineclube, né? Que eu acho que o gostoso do cineclube é exatamente isso, a gente assistir o filme e poder debater ele, né? Então, Grace, fica à vontade, pode começar aí sua fala inicial. Beleza. O microfone é todo seu. Bom, gente, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com todos vocês interessados nesse diálogo. Queria começar me desculpando, eu já falei para o Daniel no chat, né? Mas vocês viram a versão do filme que a gente chama o corte do diretor, né? Porque eu acabei enviando um arquivo para exibição para o Daniel, que foi o arquivo anterior ao final, que o meu parceiro nesse filme, né, o Ed Davis, ele é radicado no Brasil, mas ele é inglês. E aí, provavelmente, vocês notaram algumas palavras com uma grafia nos letterings, né? Era a versão dele no seu português, como a gente chama aqui, no seu português ainda em exercício, né? Então, assim, já entro me desculpando, né, pela falha técnica, mas espero também que isso não tenha interferido na experiência do filme, né? Bom, eu acabei, minha internet aqui não está muito boa, travou um pouco para mim, espero que não caia. Me apresentando já, né? Eu estou falando direto da cidade de São Sebastião, aonde eu moro, que é na costa, né, litorânea de São Paulo. Moro praticamente no bairro Sertão do Camburi, que é uma área de Mata Atlântica, né? Já moro aqui há 6 anos.
Trabalho com audiovisual há mais de 10 anos, né? Sou formada em jornalismo, vim do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre, passei por algumas emissoras, trabalhei desde a parte de jornalismo investigativo, policial, até no infantil, né? Tenho a Zumbi Filmes hoje com esse meu parceiro, a gente trabalha com documentário, também trabalho com animação, e a gente vem realizando, né, um trabalho junto com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental já há alguns anos, né? E esse filme, ele nasceu dentro desse contexto, né? Esse trabalho ele é realizado junto com o Fundeia, né, o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, dentro de uma proposta que foi bem específica, né? O Fundeia ele realizou no ano de 2019 e 2020 o Fórum Pacto pelas Águas na Baixada Santista, um projeto capitaneado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, né? Um projeto, os comitês de bacia hidrográfica, eles existem em todo o Brasil, né? Para quem não conhece essa instituição, que é uma instituição teoricamente muito importante, né? Porque ela reúne todos os entes da sociedade nessa discussão do que é, né? Do que deve ser a gestão dos recursos hídricos, né, do país. E na Baixada Santista, né, eu estou do lado da região, né, eu estou na região do Litoral Norte, mas a Baixada Santista, ela abrange essa região metropolitana de Santos e da costa, né, de São Paulo. Ela é uma região praticamente de 9 municípios, né, praticamente todos eles banhados pelo mar e encravados assim nesse restante da Mata Atlântica brasileira. Esse fórum ele era um passo muito importante, principalmente para esse comitê, né, para essa instituição que ainda está numa busca de fortalecimento com a sociedade civil, né? É uma instituição formada por diversas instituições dos governos estaduais, governos municipais, né, que estão dentro dessa bacia hidrográfica, e a sociedade civil também tem uma participação, e ainda uma participação muito pequena, né, para uma entidade que tem a missão de ser tripartite, de fazer essa governança, né, participativa. Então, eles comissionaram esse projeto, que era um fórum popular de discussão, e encabeçado, né, realizado pelo Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. E dentro de um projeto de uma educação ambiental que trabalha, né, nessa ideia de uma educação reflexiva, né, então a gente já trabalha a partir da participação. E aí a gente já chamou nas primeiras reuniões as entidades da Baixada Santista e levantamos os temas, né? Que temas a gente vai discutir nesse fórum? E o saneamento foi um dos temas, né? Enfim, mais aclamados assim dentro da sociedade, principalmente dentro da sociedade civil, né? Nas vozes das instituições, porque claro, a Baixada Santista é uma região muito rica, tem uma cidade portuária como Santos que é extremamente rica, né? Mas agrega essas milhares de pessoas e de comunidades que vivem, né, sem o direito à água, né, em todos os sentidos. E aí nasceu essa ideia, então, de fazer um filme sobre saneamento, né? Então, era impossível você falar de saneamento sem não olhar para a ferida latente dessa região, dessa bacia hidrográfica, né? E de Santos, né? A cidade que é o centro urbano mais nervoso, né? dessa região. E aí a gente acabou conhecendo a comunidade Caminho da União, né? Já havia filmado lá anteriormente, existem algumas ONGs, né, que hoje fazem trabalhos lá dentro, tanto de recuperação do mangue, do trabalho ambiental, como também da recuperação social, né, porque ali é uma questão socioambiental. E a gente chegou lá e o filme nasceu nisso, né? Então a gente foi pesquisando, foi conhecendo a comunidade, conheceu esse líder comunitário que nos guia dentro do filme, né? O Marquinhos,
uma pessoa muito engajada dentro da comunidade e dentro dos pouquíssimos ou quase nada, né, de recurso que eles têm, eles conseguem ter um mínimo de mobilização para sobreviver, né? E isso foi muito marcante, né? No ponto de vista documentarista, a gente chega lá e é exatamente isso. Você tem uma realidade nua e crua. Você não precisa de muito argumento, na verdade, para contar uma história ali, porque ela está surgindo em cada beco, em cada história, em cada relato. E o filme ele foi isso, né? Então a gente veio de uma proposta participativa, onde as pessoas demandaram esse tema, precisamos falar disso, né? Nas reuniões de prévia, né, desse fórum, que foram muito fortes, assim, teve uma participação de uma juventude muito ativa da região, né? Graças a Deus, a juventude basicamente que tem levantado essas bandeiras, né, e lutado por elas, né? Porque a gente está num momento, acho que muito esgotado, todos que estão na luta socioambiental, né? Então, essa juventude veio com tudo, veio com força, vamos falar disso, sem mascarar, e o filme nasceu um pouco nesse sentido, né? Não sei se eu sigo falando, se já deu os meus 7 minutos, que eu falo muito, o Daniel vai me monitorando. Estou aqui lhe monitorando. Já falou bem, é bom ter essa introdução, né, de como surgiu o filme, né, e como até um dos personagens do filme fala, né, ele fala, vem aqui, vem ver, né, ele fala que a ideia do filme é exatamente isso, mostrar à sociedade, à população, aquilo que está acontecendo naquele lugar, para que políticas públicas sejam minimamente pensadas ali, implementadas, para que aquela situação pelo menos mude a favor da dignidade daquela comunidade, né? E parabenizo novamente, né, o trabalho de vocês. O filme está incrível. Ele aborda muito bem essas questões, com alguns pontos de vista, né? Temos ali o Ministério Público e outras instituições e ONGs ali que falam sobre essa questão. E agora, passando a palavra aí, que a gente vai continuar esse papo, viu, Grace? Mas vamos falar um pouco agora com a Miriam Brasil. Ela vai se apresentar um pouco, falar aí sobre o que achou do filme, sobre a temática. E a voz é sua, Miriam. Eu vou botar aqui um tempo para eu também não me descontrolar, que às vezes eu falo muito. Bom, gente, Mas boa olha só, noite mais uma vez. Oi. pode ficar à vontade que quando estiver chegando o tempo, eu lhe aviso. Pode Tá bom, falar aí sem preocupação. tá Fique certo, tá tranquila. certo. Bom, gente, então, de novo, boa noite, né? Agradecer mais uma vez o convite. Eu quero parabenizar toda a equipe, né, que produziu o filme, documentário, né, em nome da Grace, que está aqui presente com a gente, né? É um filme muito forte, né, como foi dito aí no chat, a realidade nua e crua, mas é um filme muito importante, né, que mostra a realidade, né, da Baixada Santista, que eu estava aqui antes de começar, né, tentando conhecer um pouco mais, mas que também é uma realidade, né, do Brasil como um todo, assim, né, nas grandes cidades brasileiras, já nas médias também, né, a gente tem situações bem conflituosas, né, em relação a essas ocupações, né, e esses conflitos socioambientais. Também achei bem interessante, como o Daniel comentou, por mostrar várias visões, né? Então, além da visão dos próprios moradores, e aí homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas que saíram, que voltaram, né? Pessoas que estão chegando lá recentemente, a gente tem também algumas falas institucionais, né? Como a da Prefeitura, do Ministério Público, da Sabesp, que é muito importante, né? Porque é um problema que não dá para ser solucionado individualmente, né? É um problema que, como vocês mesmos falam no filme, precisa, né, de uma união aí em várias escalas, né? Eu estava comentando também que saiu hoje na Carta Capital um artigo, né, do BR Cidade sobre essa situação de Santos, não exatamente dessa comunidade, eu acredito, né, mas chama Uma Nova Vida nas Palafitas de Santos, né, uma questão, que aí eu acho que vale a pena também quem quiser aí assistir. Bom, como o Daniel falou, eu sou coordenadora, eu sou professora do Departamento de Arquitetura
UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, e eu coordeno um projeto de extensão, né, junto com outra professora, que chama Fórum Direito à Cidade, né, e o Fórum ele é um projeto que foi criado para a gente discutir temáticas semelhantes a essa, né, na cidade de Natal, na região metropolitana de Natal. E a gente gosta muito, viu, Grace, de usar a linguagem do audiovisual, assim, tanto a gente já promoveu eventos que o mote da discussão fosse a partir de audiovisuais, né, chamou Curtas Urbanos, um projeto que durou 1 ano, quanto a gente produz ou tenta produzir pequenos filmes, pequenas coisas para a gente compartilhar, né, para chegar nas pessoas. Eu acho que é uma linguagem mais fácil, né, de ser compreendida do que os nossos textos científicos, acadêmicos e tal, né. Eu não vou falar exatamente sobre saneamento, gente, porque eu vou, né, deixar aí para Baruch e Edson, que tem muito mais. Eu queria falar um pouco de uma questão que o filme trata, que é o que a gente tem trabalhado dentro do Fórum, que é o direito à cidade, né? Então, o Fórum ele foi criado em 2018, no ano de comemoração de um livro com esse nome, né? Direito à Cidade, que é um livro de um sociólogo francês chamado Henri Lefebvre, né? Não sei se todo mundo conhece. Mas o Lefebvre ele defende o direito à cidade, né, além do direito a acessar os serviços básicos, como habitação, saneamento, né, e etc. Mas ele fala que o direito à cidade ele é o direito de construir a cidade coletivamente, né, que a cidade ela tivesse assim um direito de uso, digamos, acima do direito de troca, né? E eu acho que o filme fala muito bem, algumas vezes ele toca nessa questão da questão mercadológica, da moradia, do saneamento, né, que aí eu acho que talvez Edson vá falar sobre isso, né, no marco regulatório do saneamento. Ele fala do preço da terra, que é muito caro, né, então são coisas que eu acho que foram me tocando, talvez por eu tratar disso no dia a dia, né, que são importantes da gente refletir. E um outro geógrafo que a gente trabalha também, o David Harvey, ele diz que o direito à cidade é o direito da gente construir a cidade de acordo com os nossos corações, com os nossos sonhos. E a gente vê muitos sonhos também nesse documentário, né? O que eu acho que é bem importante. Então, eu queria só marcar, né, que o filme ele traz uma realidade das cidades brasileiras, de muitas cidades. Eu não vou nem falar das zonas rurais, né, porque não é minha área de estudo, mas de muitas cidades brasileiras. A formação do Brasil urbano, ela foi feita com grandes desigualdades socioespaciais, né, devido às desigualdades sociais, socioeconômicas, né, que grande parte da população não teve condição de acessar essa mercadoria, que não deveria ser uma mercadoria, que é a habitação, né, e aí quando a gente fala da habitação, a gente fala de uma forma mais ampla do que a casa, mas a casa e tudo aquilo que ela tem que ter, né, como saneamento, o transporte próximo à casa, né, os equipamentos urbanos, saúde, educação e etc., né, e grande parte da população brasileira, então, não teve acesso a isso historicamente, desde o início do século passado. Né? Então, essa população que não consegue acessar a moradia através do mercado formal, ela tem que dar uma solução. Né? Tem uma urbanista chamada Hermínia Maricato, que ela fala muito que o trabalhador ele não some no final do expediente, né? Então, ele tem que ir para algum lugar, e aí esse lugar para os nossos trabalhadores, que ela também fala, né? Que foi o Brasil passou por um processo de urbanização com baixos salários, né? Ou seja, esse trabalhador que não tinha condição de acessar, ele teve que se virar, e muitas vezes ele se vira dessas formas, né, que foram mostradas muito bem no filme. Não só palafitas, né, mas a ocupação de morros, a construção das favelas, os loteamentos informais, os cortiços, né, e essa precariedade, ela se mostra no Brasil de várias formas, né? Então, é um problema antigo, grave, né, enraizado nas nossas cidades. Mas eu queria falar que aí também, historicamente, paralelo a essa construção dessa desigualdade, a gente tem a construção da luta, né, pela própria sociedade civil, pelos movimentos organizados, né, por algumas organizações da própria Igreja Católica, pelas universidades, diversos grupos, entidades de classe. A gente tem uma luta pelo direito à cidade, que vem aí desde a década de 60, né, silenciado e retomado no fim dos anos 70,
que culmina na Constituição Federal de 1988. Aí eu queria também marcar aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente compreender, né? Então, a nossa Constituição de 1988, ela traz essa luta pelo direito à cidade, marcado em lei, né? Então, algumas coisas estão garantidas constitucionalmente, o que é importante a gente entender, né? Que, por exemplo, no artigo 6º da Constituição, o direito à moradia, ao saneamento, né, a uma cidade sustentável, está lá garantido como direito civil para o brasileiro, né? A gente tem 2 capítulos, ou 2 artigos que constituem o capítulo da política urbana, um que fala, né, que a propriedade ela deve cumprir uma função social, então a gente não pode estar dizendo a terra é muito cara e as pessoas não têm acesso, né? A Constituição diz que a gente precisa, né, dar uma solução para isso. E fala também da regularização fundiária, né? Da importância da regularização, que também é um tema tocado no documentário. Né? Aí, só para eu ir fechando, em 2001, a gente tem a aprovação de uma lei federal muito importante, que é o Estatuto da Cidade, que garante, né, o direito a cidades sustentáveis, a terra urbana, a moradia, o saneamento ambiental, a infraestrutura, o transporte, os serviços públicos, o trabalho e o lazer. Né, isso tudo construído de forma democrática, né? É importante a gente entender também que a participação social é importante na construção das nossas cidades. Eu queria dizer também, né, que aí há, desde 2014, uma plataforma global pelo direito à cidade, né, construído aí no contexto da ONU, que foi oficializado num evento chamado Habitat 3, que aconteceu em 2016, né, e essa plataforma pelo direito à cidade, ela tem a intenção de contribuir para a adoção de compromissos, políticas públicas, projetos e ações voltados ao desenvolvimento de cidades justas, democráticas, sustentáveis e inclusivas, né? Ou seja, existem vários acordos internacionais e existe um arcabouço jurídico brasileiro, né, que garantem o direito à cidade e, dentro do direito à cidade, o direito à moradia, ao saneamento, às cidades sustentáveis, que podem dar, né, uma base para a tentativa de solução desses problemas. Né? E aí, quando a gente vê a fala do prefeito, já vou fechar, tá, Daniel? Quando a gente vê a fala do prefeito, do Ministério Público, né, dizendo que são problemas intransponíveis, que são problemas difíceis de serem resolvidos, que não tem solução, porque tem uma moradora lá que diz, eu ganhei uma casa num conjunto, mas voltei para aquela situação porque não tive condição financeira, né? A gente precisa, então, entender que há um arcabouço jurídico, a gente precisa, né, de políticas públicas para resolver isso, e o documentário mostra de forma muito feliz que essas políticas públicas elas precisam ser nos 3 níveis de governo, né, federal, estadual e municipais, porque é um problema antigo, grave e grande, né, para ser resolvido. Então, seria essa fala inicial, e aí estou aqui à disposição, Daniel, para qualquer outras questões. Muito obrigado, Amira. É muito importante a gente ter essa vertente aí da universidade, né, que é o projeto de extensão, levando essa democratização do conhecimento para a comunidade, né? Eu, como universitário, já trabalhei em extensão, sei como é importante esse trabalho de vocês. Queria parabenizar também por esse trabalho aí de vocês. Já eu quero entender um pouquinho mais, né, sobre o que vocês fazem, mas muito obrigado por essa fala inicial, foi muito importante para a gente entender um pouco. Eu estava escutando aqui. A situação. Eu não sei se está acontecendo. Agora eu vou passar a fala para o Baruch, ele vai se apresentar um pouco, falar aí sobre o trabalho do Walter Lives, o trabalho dele. Fala é sua, Baruch. Legal. Todo mundo me ouvindo aí? Desculpa, acho que talvez a conexão pode dar uma oscilada aqui, porque eu estou no sertão e está ventando muito, então às vezes eu perco a conexão. Mas eu acho que aqui só tem experts aqui, né? A Grace, quero falar que o filme é incrível, assim, é um documentário, um dos melhores que eu já vi. Isso deveria viralizar, né? Como com muitas coisas aí viralizam, né? Que não servem muito, talvez, acho que, né, para contribuir para uma sociedade melhor. Um filme desse aí deveria viralizar e ter milhões de visualizações.
Eu vi que está ali 9 meses, né? Já postado, né, no YouTube. E tem, acho que, um pouco mais aqui, acho que de quantos? 5.000 visualizações, eu acho. 1.800 visualizações, né? Então, assim, que tenha 1.800.000 ou 1.800.000, né? Que isso aí possa ser não somente transmitido no Brasil, mas no exterior também, né? Até colocar uma legenda em inglês aí para a gente poder compartilhar esse link lá fora, né? Enfim, mas aproveitando o gancho também da Miriam, né? Dos direitos das cidades, né? A gente também está engajado com as cidades inteligentes, no que diz bem respeito a isso aí, né? Nos 4 pilares, né? A gente, como cidadão, né? A gente deve muito... tem o nosso papel também, né? Porque aqui a gente não é culpa de um, não é culpa de todos. Então, é o dever do cidadão é lá buscar também as informações, né? Claro que é difícil, mas assim, o pessoal lá também pode acessar, né? As comunidades têm lá uma internet e aí, sabe, poder cobrar o plano diretor, né? Que é a base de tudo, né? Das cidades, né? E aí seguido da PPA, da LOA-LDO, que são termos que agora a gente não vai discutir aqui. Eu só queria pegar esse gancho que realmente esse é o caminho, né, para a gente poder construir mais cidades mais sustentáveis, né, mais humanas, mais eficientes. Eu só quero falar aqui um pouco rápido do meu trabalho, né, da minha organização. Nós somos uma organização internacional de ajuda humanitária às pessoas que não têm acesso à água potável. Assim, vendo o filme, né, Grace, é muito louco, assim, dá para pegar vários insights, dá para pausar, peraí, deixa eu pegar isso aqui agora, sabe, e falar daquilo, falar com aquela pessoa, enfim, vários pontos que o filme mostra, né, que a gente tem vários insights, né, para poder discutir ali, conversar e se aprofundar mais. É muito profundo, realmente. A gente pode ficar falando aqui sobre o tema da água, né, não durante horas, mas durante dias, aí semanas, sei lá, porque a água realmente tá conectado a tudo, né? Se a gente for falar em qualquer coisa, a água está no meio, né? A água é o bem fundamental, como a gente sabe. Os números rápidos, só atualizando ali, né? Que ali falou 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, mas já segundo o Instituto Trata Brasil, esse número já chega na casa dos 40 milhões, né? De pessoas sem acesso à água potável no Brasil. E esses são os números que a gente trabalha, né, aqui no Brasil. Quase 100 milhões de pessoas ou mais, né, não têm acesso ao saneamento básico. Então, a gente está aqui na ponta, né, tentando ajudar as pessoas em situação de mais vulnerabilidade. Como eu estava falando, a gente é uma organização internacional de ajuda humanitária às pessoas que não têm acesso à água potável, né, ODS 6. Nosso discurso, né, e nosso trabalho é em cima da agenda da ONU, né, 2030, dos ODS, né, dos 17 objetivos. Nosso é o objetivo 6, o ODS 6, né, de acesso à água potável e saneamento, ele é o único que se conecta a todos os ODS, né? Então, assim, ele digamos que é o fundamental principal, né, para que se alcance todos os outros objetivos. E a gente tem uma palavra muito forte, né, que a gente leva também, uma palavra-chave, que é o trabalho em colaboração, né? Se a gente não fizer o ODS 17, parceria para os objetivos, dessa forma que a gente consegue ter mais impacto, né, alcançar mais pessoas, né, salvar mais vidas. Então, assim, hoje a gente foi abençoado, a gente eu recebi uma ligação de uma doação, né, para a nossa organização aqui poder ajudar as famílias do Sertão. A gente trabalha com muita tecnologia portátil, né? Então, eu estou aqui no Sertão agora com uma tecnologia que a gente recebeu de doação, assim, foi um presente de Deus, do universo, essa doação, né? É uma máquina de tecnologia israelense conhecida pela tecnologia AWG, Atmospheric Water Generator, né? Gerador de água da atmosfera. Essa máquina, ela capta o ar e transforma em água, até 800 litros de água por dia. Então, ela está aqui, né, em loco. Eu estou aqui na comunidade, né, Poço da Cruz, para quem quiser depois procurar no Google.
E a gente está agora aguardando os painéis solares para poder instalar essa máquina e entregar água para a comunidade, né? Para uma escolinha que tem aqui com 100 crianças, né? E 130 famílias aqui na comunidade, e mais as famílias que estão espalhadas por aqui. E hoje a gente recebeu essa outra grande notícia, né? De um partner, de um dos nossos parceiros, né? Fez uma doação, e a gente vai entregar filtros aqui nas casas, né? Das famílias. Inclusive, eu já fiz uma entrega ali, né, de uma pessoa que estava pegando água do lago para tomar, né, e eu levei um filtro ali de balde que a gente usa. Eu não estou com ele. Ele está aqui, ó. Rapidamente, eu vou mostrar a vocês. Esse é um dos filtros que a gente entrega para as famílias, né? Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele filtra muitos litros de água por dia, né, durante muitos anos. Então, a família estava ali com o balde, a gente conecta ele, faz uma perfuração no balde. Por que a gente chama ele de balde? Porque a gente faz uma perfuração no balde, instala, né, esse mecanismo aqui, e depois conecta a mangueira, né, a mangueira que vai aqui. Inclusive, isso aqui seria muito útil também para as famílias aí da comunidade, né, que vocês fizeram o vídeo. A gente fez uma ação aí em Santos, na Baixada Santista. A gente tem isso aí no nosso Instagram, Water is Life Brasil, né? Entregamos filtros aí portáteis, são filtros canudos. Eu não tenho aqui agora, mas são filtros que a gente entrega ao redor do mundo para as crianças, né? Esse filtro, ele filtra até 500 litros de água, filtra vírus, metais pesados, vírus, bactérias e metais pesados, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? São soluções que, assim, são esperanças, né? Que a gente entrega para poder melhorar a qualidade de vida dessas crianças, dessas famílias. E aí a gente tem essa solução, né? Que é uma delas, que aí já é uma máquina que vai estar funcionando durante muitos anos aí, né? Impactando a vida dessas pessoas. O foco são as crianças, né? Porque elas são as mais vulneráveis, né? Então, assim, se a criança não tem uma água de qualidade, ela não se desenvolve fisicamente ou mentalmente. Ela não consegue se concentrar, né, para estudar e aprender. Então, é isso. A gente hoje trabalha, né, 5.000 crianças morrem no mundo, né, por dia. É uma criança a cada 20 segundos, porque não tem acesso, devido a problemas de água contaminada, né? E uma em cada 4 crianças é menor 4 em cada 5 crianças, aliás, é menor de 3 anos, né? Aqui no Brasil, né, os números também são altíssimos, né, de internações de crianças. A maioria delas, né, são internadas, vão aos hospitais, porque é problema relacionado com água contaminada. Então, a gente tenta, como organização, né, diminuir um pouco esses números, né, amenizar um pouco essa dor. E aqui no Brasil a gente tem esse grande desafio. Eu trabalho em projetos, eu estou aqui no sertão, mas a gente já fez projetos na África, né? Eu já liderei projetos na África, agora eu estou aqui em loco, e depois a gente vai também para a Amazônia, né? Região Nordeste e região Norte são as regiões mais afetadas aqui, né, do nosso país, com a questão, né, da falta de acesso à água potável e saneamento, né? Falta de infraestrutura. E eu acho que é isso, agradecer e agora escutar o professor Edson um pouco. Falei demais e fico à disposição. Nosso site é waterislife.com, e quem tiver dúvidas, a gente está por aqui, né, para poder somar aí e fazer parte desse câmbio, né, dessa mudança. A gente não tem mais tempo, né? A gente tem aqui agora, nos últimos 10 anos, agenda até 2030, ou a gente, né, muda o jeito que a gente vive, né, consome, ou a gente realmente não vai ter mais espaço. E as gerações futuras, menos ainda. Obrigado aí, Baruch, por ter aceitado vir aqui conversar um pouco com a gente, para a gente conhecer esse trabalho aí tão importante que vocês fazem, né? Quase inacreditável, tanto de coisas que vocês fazem com tão pouca coisa para mudar essa realidade de alguma forma, né? Principalmente relacionada às crianças. Muito obrigado aí por sua fala. E agora vamos falar um pouco aí com o Edson Aparecido da Silva, se apresentar um pouco, falar um pouco sobre o filme, sobre
a temática. Fique à vontade. Bom, queria inicialmente parabenizar a Grace pelo documentário, muito bom. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que ajudar a divulgar. O Ondas, com certeza, vai disponibilizar o link para acessar o vídeo no nosso site. Parabenizar o Baruch pelo trabalho que eles fazem e também a Miriam, que fez uma abordagem super interessante. O ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, né? Ele é um observatório que congrega, né, tanto pessoas da academia, mas também pessoas dos movimentos sociais e populares. Então, a gente tem na coordenação do ONDAS desde gente de universidades até pessoal do MST, do MAB, da CMP, da CONAN, enfim. Então, a gente tenta combinar esses saberes e tocar o nosso observatório, que está virando uma referência importante a nível nacional, e que tenta ajudar os movimentos sociais no enfrentamento, né, contra o processo de privatização que o Brasil enfrenta atualmente, de forma mais intensa, e também nas lutas efetivamente pelos direitos humanos à água e ao saneamento. Eu queria dizer, Grace, que nós acabamos de assistir uma profunda violação dos direitos humanos, né? Esse documentário mostra o quão os direitos das pessoas são violados cotidianamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É isso que nós acabamos de assistir agora. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas precisam entender que ter acesso à água com qualidade e quantidade adequada, ter coleta de esgoto e tratamento de esgoto é um direito, né? Não é uma dádiva e não é um favor de nenhum governante de plantão. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber é que ela tem esse direito e é fundamental que se organizem para garantir esse direito, né? A pessoa ela é tão desprovida de direitos, inclusive o direito de morar, que ela acha que ela não tem que exigir ter água, coleta e tratamento de esgoto, né? E não é isso. Então, eu acho que esse é um ponto de partida. E todas as pessoas, independente das condições e do local de moradia, independente das condições de pagamento, ela tem que ter esse direito garantido, né? E o que a gente viu nesse documentário, né, é que como que nós estamos longe de garantir esse direito para essas pessoas. Primeiro, para as pessoas terem acesso à água e a esgoto, a coleta de lixo, a uma política de drenagem urbana, ela tem que ter emprego, né? Então, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam viver num país em que o acesso ao emprego seja garantido, ela tem que morar num país em que ela tem que ter direito à moradia digna. As pessoas não vão morar na palafita, nos morros, nas favelas, nos cortiços e nas ocupações, porque ou nas ruas, porque é uma opção de vida. Porque a falta, né, de políticas públicas empurram essas pessoas para essas condições. Ora, e como você combinar, que o senhor ouve a fala do prefeito Mourão, né? Como é que você vai falar em preservação ambiental, em preservação das áreas de mananciais? Como é que você vai falar em preservação do mangue, né? Se nas condições em que essas pessoas
vivem. Então, é muito difícil você fazer essa combinação, né? Então, a gente tem que olhar muito para isso. Um outro aspecto que eu acho que é extremamente relevante é a força que a especulação imobiliária tem no nosso país, né? Não tem plano diretor, não tem política pública na maioria dos municípios brasileiros que dê conta de enfrentar a especulação imobiliária. Quem diz para onde a cidade vai crescer, o que vai ter, o que vai poder instituir ou não, não é a sociedade, não é o poder público que acaba sendo mobilizado pela especulação imobiliária, né? Eu acho que a gente precisa contextualizar esse debate, né? Eu acho que o Brasil ele começou a avançar nas políticas públicas urbanas de habitação, de mobilidade, de saneamento a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, que deu endereço para as políticas públicas, que criou a Secretaria Nacional de Saneamento, de Mobilidade Urbana, de Habitação, que criou espaços efetivos de participação e controle social através do Conselho das Cidades, através das conferências nacional de saneamento, de habitação, de mobilidade. E, infelizmente, o que nós passamos a assistir a partir de 2016, a partir do golpe, né, na presidenta Dilma Rousseff, é um retrocesso de todas essas políticas. O Baruch estava falando dessa questão das ODS. O Brasil ele está o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento social no Brasil segue ladeira abaixo. Nós estamos num retrocesso em relação aos ODS. Em relação à fome, o Brasil volta, né? O retorno do Brasil ao mapa da fome e o crescimento da pobreza é uma característica desse momento que nós estamos vivendo. Há uma política ambiental do país completamente desregulamentada, né? Que promove os interesses dos latifundiários, né? Dos grandes proprietários de terra, né, que detonam e querem usurpar cada vez mais as terras indígenas. Nós estamos vendo a mobilização dos indígenas em Brasília, né? A gente assiste um retrocesso grande nas políticas promotoras de igualdade e de gênero, né? Enfim, então, hoje, infelizmente, a gente está... se a gente vinha num crescendo, né, em relação às políticas públicas urbanas, a partir de 2003, agora a gente começa a assistir um profundo retrocesso. Por fim, estou com 8 minutos aqui, e esse retrocesso ele é expresso, por exemplo, com a aprovação de uma lei nacional de saneamento, que é a Lei 14.026, de 2020, que aprofunda o processo de privatização do saneamento no nosso país. Ora, a lógica do setor privado não vai ser levar saneamento para o povo das palafitas, não vai ser levar saneamento para a população que o Baruch atende, não vai ser levar saneamento para as favelas, para as ocupações, né? A lógica do setor privado vai ser atuar onde os serviços já estão consolidados e onde a possibilidade de retorno e de lucro vai estar mais garantida. Então, se é verdade que nós temos desafios, né, para universalizar o saneamento no Brasil, né, também é verdade que a política desenvolvida pelo atual governo é uma política que vai aprofundar a desigualdade, vai aprofundar a exclusão, e nós não temos perspectiva de que esse cenário melhore a curto prazo. Só com muita luta, muita resistência, muita organização e com atividades como essa que o Daniel está coordenando aqui, através do Instituto Ecos. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa fala aí muito importante.
realmente as perspectivas de mudanças ou de melhorias nesse governo, né, são bem complexas e bem difíceis, e é quase uma falta de esperança, né? E acho que esse espaço aqui, juntar vocês, todos vocês que estão falando sobre isso e dialogando e vendo possibilidades e causas e como a gente pode tratar esse assunto, é quase um trabalhinho de formiguinha, né? Principalmente contra esse governo, contra principalmente a iniciativa privada que está aí na especulação imobiliária e que é implacável ela, né? Na verdade, a Miriam falou aí de algumas questões sobre direito à cidade e a gente aqui em João Pessoa passou recentemente por uma questão aí no Porto do Capim, que o governo simplesmente queria tirar a população e fazer um complexo turístico no lugar, e que eu tive a oportunidade de produzir um documentário também sobre essa questão, que a gente foi lá e filmou, e a gente foi na Câmara dos Vereadores, a gente discutiu, a gente esteve lá presente, e é muito importante a gente estar discutindo isso, porque são direitos que são o tempo todo atravessados e a gente tem que estar lutando mesmo, porque infelizmente a gente que ainda nossa posição como privilegiados, né, a gente ainda consegue de alguma forma levar isso, reverberar isso de alguma forma, né, mas é uma comunidade que está completamente abandonada, invisibilizada, né, completamente invisibilizada, muitas dessas comunidades. E é interessante a gente estar aqui batendo esse papo. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês. Queria também, agora a gente vai ter esse momento de abrir um pouco a fala aí para quem está nos acompanhando. Queria agradecer muito quem está aqui, firme e forte, 9h20 da noite. Eu sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, mas eu acho que é muito importante a gente estar aqui. Queria abrir esse momento aí para vocês que estão nos acompanhando, com perguntas, comentários. Vou puxar aí. A gente vai começar a continuar essa nossa conversa, que eu tenho algumas questões, mas queria começar primeiramente com um comentário aqui da Aurora, né? Falando sobre a questão do filme, né? Que como nosso povo, né, o nosso povo brasileiro, sobrevive em determinadas condições e ser feliz independe de onde, né? E ela traz exatamente a beleza das crianças aí que é retratada no filme, né? Que é a nossa esperança, né? Acho que a gente está fazendo esse momento principalmente para eles, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a realidade aí que está, a gente possivelmente não vai ter a, a alegria de estar, né, vivo ou usufruir desses momentos, né? Mas acredito que a gente tem que estar nessa luta diária. A Renata colocou aqui, né, alguns sites importantes, o da Ondas Brasil, o do Encontro Nacional da Água e do Saneamento, Baruch colocou aqui o do Water is Life, e é isso. Então, fiquem à vontade aí para quem quiser abrir também a câmera, falar um pouco com a gente, fiquem à vontade, tá bom? Mas continuando aí nosso papo, eu eu sou estudante de cinema e audiovisual aqui na UFPB, então eu gosto muito de falar sobre a importância do cinema, principalmente para trazer essas questões sociais e levantar o debate, né, das políticas públicas. E uma coisa que eu gostaria que eu achei importante, um dos personagens, não um senhor já bem idoso, ele falou muito assim: venha cá, venha ver a nossa realidade, né? Eu acho que o cinema, assim, o documentário, seja o vídeo, um audiovisual, ele é muito importante, principalmente hoje em dia com essa tecnologia, né, que a gente é bombardeado o tempo todo por imagens e som, e é importante a gente levar essa discussão, essas imagens que são muito impactantes, né, para essa nova geração que vem aí, né? Que às vezes elas estão tão alienadas nesses tablets e nesses celulares, e a gente tem que tentar, de alguma forma, usar essa tecnologia a nosso favor, a nossa militância, a nossa vontade de fazer as coisas mudarem, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais aí sobre esse processo, como foi encontrar esses personagens, como foi ter contato com essa realidade assim tão dura, né? Porque eu acho que deve ter um momento assim que é impossível não se emocionar, né? Com certeza, é impossível, né?
Eu já venho trabalhando assim nessa realidade documental, eu e o meu parceiro, né, o Ed Davis, que é o diretor cinematográfico do filme. A gente já vem trabalhando com pautas, né, por assim dizer, para documentários em todo o Brasil, muito voltado para comunidades, também Amazônia, né? Ele é inglês, então a gente acaba fazendo uma ponte assim com o mercado internacional, né? Então ficar, enfim, já tem trabalhado nessa linha, né? E em cada lugar que a gente vai, né? Seja da Amazônia ao Chuí brasileiro, né? E a gente já teve em vários lugares assim. Tem uma coisa que a gente sempre, alguém comentou, né? A beleza de sobreviver, né? Que a gente vai encontrando as pessoas no filme. A gente deixou esse depoimento de uma moça, a Rafaela. Ela é a moça que fala que perdeu o bebê, né? O bebê acordou no meio da madrugada, gatinhou para fora da porta e caiu, né? Porque a maré enche, né? Então ele caiu na maré e ela foi encontrar o filho só no final do dia, daquele dia, né? E aí, quando você faz aquela clássica pergunta, assim, né? Como é viver aqui? Aí a pessoa responde assim, é bom, né? Essa é uma resposta que você encontra em muitos lugares que você pensa assim, não é, não pode ser, porque você vê todos os direitos humanos sendo violados, né? Tudo está errado, né? E as pessoas guardam o que a gente pode olhar dentro desse olhar mais poético até, né, que o cinema nos dá. Você diz assim, nossa, isso é lindo, mas não é lindo, é triste, dói, né? Mas isso é comum. Grace, só nessa coisa de... eu anotei isso mesmo. Ela disse, aqui está tudo bem, o problema é a falta d'água. Né? Exatamente. Exato. Né? Porque essa percepção, né? Daí você vai instigando. Eu trabalho junto com o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental desde 2018, né? Com formações de videoativismo, justamente assim trabalhando principalmente com juventude, né, nesses processos de instrumentalização audiovisual e para que a gente possa, né, nesse processo de educomunicação, poder fazer com que as pessoas construam os seus conteúdos e as suas narrativas, né? Então, enfim, isso, né, já há algum tempo a potencialização do aparato, né, do celular mesmo, que nos dá todos os aparatos possíveis, que antes ficava dentro das 4 paredes cerradas do cinema, hoje você pode fazer com qualquer pessoa, né? E o mais difícil desse trabalho não é a instrumentalização técnica. A parte técnica é facinho, a parte técnica eles ensinam, eles trazem para a gente o tempo todo. Antes a gente filmava assim, agora nem é mais, agora vai assim mesmo, entendeu? Porque no Instagram você já... Então, essa parte técnica não é mais a questão. Mas ainda existe uma questão de abordagem, de reflexão, né? Que você vê assim, qual é a crítica que eu tenho sobre esse tema. Então, você trabalhar a autocrítica, a crítica do cidadão na sua situação, ainda me parece, um dos maiores desafios, né? Da pessoa conseguir visualizar o seu direito, né, como um cidadão, a situação em que se encontra, por que se encontra nessa situação, né? Bem como a Miriam colocou, né? A questão da urbanização num espaço como o Caminho da União é uma comunidade que nasceu nas bordas da estrada, nasceu de trabalhadores do porto, né? Então construíram Santos, essa cidade linda que sai 2 vezes, sei lá, já saiu 2 indicações melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. E daí, né? O Marquinhos lá nos diz qualidade de vida para quem, né? Porque aí esses trabalhadores estão lá nessas margens. E isso não é exclusividade da Baixada Santista, de São Paulo. Isso é realidade brasileira, de norte a sul do país, né? Enfim, né? Então, assim, você
você adentrar um território como esse, né, buscando esse olhar documental, ele chega até a ser um trabalho fácil, né, porque você vê a beleza da tristeza, a poesia da tristeza que está ali, né, gritando a todo tempo. Agora, quando você também pensa, né, em como que eu vou trabalhar a crítica disso, né? Como que eu vou trazer uma abordagem crítica para isso? É complicado. Esse filme ele nasceu de uma partida, né, institucional, porque ele era para ser um filme, ponto de partida de uma mesa, de um debate para um fórum, né? E aí você viu o filme, ele parece que ele está dividido em dois, né? Ele tem um pouco assim essa característica de dois filmes, porque a gente primeiro filmou todo o retrato social, né? Que era a pura e simples retratação da realidade em relação ao saneamento. Não é em toda a Baixada Santista, mas representa grande parte dos excluídos. E a gente não está lá num fórum para discutir o que está bom, né? O que está bom vai melhorar, bem como o Edson falou, se privatizar tudo, vai melhorar aqui e ali. Mas a gente sabe que tem uma grande parcela da sociedade que nem se discute, que é a sociedade invisível, né? E aí a gente chega com esse filme retrato e a gente tem a gente tem um retorno institucional de que a gente precisa, né, ter voz. Então a gente também faz um pouco dessa provocação. Então a gente vai levar, né, esse líder comunitário e a gente fez isso mesmo. Então a gente foi em busca de um representante de governo do município, um representante da Sabesp e do Ministério Público, né, que é onde digamos que seriam os três entes que pudessem dar respostas, né, porque as pessoas estão lá tentando se mobilizar em cima de nada, né, de poucas coisas. Então o filme ele teve assim uma produção bem Essa parte é desafiadora. quase jornalística, né? Assim, vamos Exato. buscar resolver de alguma forma, pelo menos atrás de algum tipo de resposta, né? Que Exato. inclusive eu acho que é o prefeito, né, que é o primeiro a falar. Não lembro direito a ordem, mas quando ele fala que são 4.000 pessoas, ele fica meio assustado, assim, né? Quando ele fala a quantidade de pessoas que estão ali naquela situação, ele fica meio assustado, assim, mas que é interessante. Mas até queria falar um pouco com a Miriam, porque tem uma parte ali que eles falam um pouco sobre o direito da cidade, né? Sobre a área de preservação, como é que se dá aquela questão, porque eu infelizmente não é minha área muito de pesquisa, então eu estou aqui mais para provocar vocês. Eu não entendo muito, então eu quero que vocês me ensinem, na verdade, um pouquinho aí. Aí eu queria entender um pouco como é que se dá nesses casos de ter uma área preservada, habitada por aquela comunidade, o que é pensado nessas questões, como é que até o fórum do direito à cidade, se eles trabalham esse tipo de questão, se você pode dar uma luzinha aí, que eu acho que o filme ele toca nesse ponto, mas é muito sutil, assim, né? Porque aí senão ia virar um longa, né? Se fosse tratar sobre esse assunto a fundo. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, se você puder também, para a gente entender um pouquinho essa questão. Assim, como eu falei, né, o Daniel, na formação das cidades brasileiras, né, muitas pessoas ocuparam esses espaços, os espaços que não são esses espaços caros, né, como é bem dito no filme, a terra em Santos é muito cara, então, se eu não consigo comprar uma terra, eu vou ocupar aquela terra, digamos que é de ninguém, né, então, muitas dessas ocupações, elas surgem nessas áreas de fragilidade ambiental, que são áreas em que você não pode construir, né, o mercado formal não pode construir. Então, ali, por ser parte em cima do próprio recurso hídrico, né, a gente tem uma legislação federal que estabelece as áreas em que você não pode construir, porque são áreas de proteção ambiental, né. Ali, como mesmo diz, a maré sobe, desce, né, e as pessoas elas estão ali expostas, né, a possíveis situações de risco, né? Então, se você tem uma maré mais alta, aquilo ali vai gerar uma situação.
ali, além da grande problemática do saneamento, a moradia em si, ela é bem precária, né? A gente percebe que não tem condição. E é engraçado isso que Grace falou da poesia, né, de uma situação tão problemática, quando ia passando assim, as imagens, e eu ia vendo, né, que umas casinhas têm umas varandinhas com umas plantinhas, né, que tem os animais de estimação, tem cachorro, tem gato, né, além das próprias crianças e tal. Então, as pessoas elas vão reproduzindo, né, ou construindo as suas cidades em áreas em que não poderiam ser construídas, porque são áreas que podem causar, né, situações de risco devido à situação ambiental. E no Brasil você tem esse conflito em vários lugares, né? Alguém falou aí da situação dos morros no Rio de Janeiro, né? Os outros recursos hídricos urbanos, áreas que podem deslizar, beiras do mar, né? Aqui, lá em Fortaleza, sul de Fortaleza, você tem muitas ocupações bem na beira do mar, quando a maré enche, ela vai e leva parte das casas, né? E aí você tem esses conflitos, né? E aí o filme trata também, você pode regularizar uma situação, o prefeito fala isso, né? A gente não pode fazer regularização fundiária porque é uma área de proteção ambiental. Hoje em dia não é bem assim, né? Talvez Edson, que trabalha com isso, possa dizer até melhor. Não é bem assim. A lei atual de regularização fundiária, ela permite regularização fundiária de situações que já estão postas dentro de áreas protegidas ambientalmente, desde que aquela situação não ofereça risco aos moradores, né? Ali a gente tem claramente uma situação de risco devido à precariedade da ocupação. Seria possível morar em palafitas ali, se elas fossem bem construídas? Aí é uma questão que é interessante da gente pensar, né? Essa reportagem que eu falei que saiu hoje na Carta Capital, eles apresentam que houve para uma outra parte, em Santos, em uma outra comunidade, uma proposta, inclusive projeto do escritório do Jaime Lerner, né, um dos maiores arquitetos urbanistas do Brasil, foi prefeito de Curitiba várias vezes, colocou Curitiba no mapa, né, de cidade sustentável, cidade inteligente, aí como o Baruch tem falado, né? Então existe uma proposta de regularização de uma comunidade. Agora, isso é barato? Não é barato você fazer uma situação dessa que seja sustentável, que dialogue com a natureza dentro de uma área de mangue. E São Paulo tem uma complexidade ainda maior, que muito dessas áreas de água que são ocupadas, e aí também Edson pode falar melhor do que eu, muitas delas são de onde vêm os abastecimentos de água. Então, mesmo que você tivesse condições boas de moradia, se você não tem esgotamento sanitário, coleta de lixo, você termina poluindo a água que muitas cidades bebem. Eu não sei se em Santos é essa situação, mas eu sei que na periferia de São Paulo você tem muito, né, a ocupação dessas áreas, que são as próprias áreas que as pessoas, né, da água que as pessoas consomem. E aí nem essas que Baruch falou, pessoas que não têm acesso à rede mesmo, os mananciais que abastecem oficialmente as cidades, muitos deles são ocupados, né, por esse tipo de ocupação. Então, a gente tem esses dois conflitos. A possível situação de risco, se você não tem uma infraestrutura adequada, e a possível situação de poluição e contaminação das águas, que são as águas que abastecem, né, esses municípios. Então, é uma situação bem complexa mesmo. É até engraçado, até com meio que uma cara de pau, né? O prefeito falar que não pode regularizar, como se eles tivessem surgido ali do dia para a noite, né? Poderia ter feito uma política pública ou de alguma forma tentar conscientizar que talvez aquilo era uma área de preservação e que eles fossem, né? Antes de se tornar o que eles se tornaram, né? Porque depois de estar ali instalado, dependendo o ganha-pão deles, a sobrevivência está naquele lugar, né? Muitos dependem da pesca ali, do lugar. Aí só uma coisa, Daniel, Edson falou uma coisa importantíssima, né, dos retrocessos que a gente tem sofrido. Durante muitos anos no Brasil, essas políticas que tratam das questões urbanas, saneamento, transporte, habitação, elas eram tratadas de forma separadas em vários ministérios.
A criação do Ministério das Cidades foi uma conquista enorme que aconteceu em 2013, que ele reuniu no Ministério só todas essas políticas, né? Então, a gente tinha os planos de saneamento, que dialogavam com os de habitação, ou deveriam dialogar, né, com os de transporte, todos eles seguindo um plano diretor, né? Então, a gente começou a ter uma organização dessa política urbana exatamente para que a gente pudesse ter um diálogo entre isso. E tudo isso de forma participativa com o Conselho das Cidades que a gente tinha, né? E tudo isso vem sendo destruído. Então, a partir do momento em que você tira a importância da discussão da política urbana num país como o Brasil, que 85% da população mora nas cidades, né? E você desmancha isso daí e deixa de ter a integração entre essas políticas, né? Você passa a ter uma situação bastante crítica. E aí você tem agora um ministério que virou uma secretaria dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional, né? Inclusive recursos passam a ser bastante escassos, né? Então, eu também vejo como muito grave o desmonte que tem sido feito em relação à discussão das cidades no Brasil. E aí, Edson, já que a Miriam, na fala dela, acabou falando tanto sobre, citando o seu nome aí, você quer falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Engrandecer aí a fala dela. A Renata Furigo tinha levantado a mão, depois ela baixou. Tá. Quer falar, quer comentar alguma coisa, Renata? Fique à vontade. Siga o mestre Edson. Mas a Renata sabe tudo essa coisa da lei, da legislação fundiária. Podia falar um pouco, Renata? Que, inclusive, aqui nosso debate é feito para vocês, viu? Fique à vontade, dê aí sua participação, quer falar um pouco. E aí, Renata? Acho que a Miriam colocou bem, né, essa questão da regularização fundiária. Ela está colocada aí, tem que ter a coragem de se fazer do jeito que ela permite, né? E ela permite que haja uma possibilidade de convivência, né, do ser humano com a natureza, né? Porque as pessoas estão lá vivendo todo esse tempo, né? E quem somos nós para chegar lá e dizer não, isso aqui não dá para conviver com o meio ambiente, né? Agora é muito doido assim no filme como o prefeito, a promotora, o camarada lá da Sabesp, eles ficam explicando o inexplicável, né? É impressionante, eles ficam falando como se aquele menino não soubesse, né, qual é o jogo, né? É muito doido isso, porque eles falaram tanto que a gente até perde o fio da meada de tanto que eles falam e eles não falam nada. A questão está colocada, né? Pelo menos eu percebi que ele fica muito emocionado e triste, né? Porque ele percebe que está ali só sendo enrolado. Aí ele fica se emocionando, que ele está quase chorando ali. Porque ele sabe que dificilmente ele vai ter alguma solução sobre a situação deles, né? Conversa fiada, tudo aquilo, né? E a gente no Ondas vive falando isso, fala assim, conversa fiada de que não pode colocar água, porque é área de preservação ambiental, por que isso, por que aquilo. Vai lá nos loteamentos irregulares de Campinas, que de alto luxo, tá tudo com água e esgoto bonitinho, é tudo irregular, né? E vai nas inúmeras casas aí à beira-mar, no litoral norte, no litoral sul, tá tudo com água e esgoto, né? Então, assim, é um cinismo, é complicado. Não é por falta de legislação. Olha, a gente tem condição hoje de passar por cima disso, que não tem realmente... não sei se é coragem, é falta de vontade. Eu não gosto de falar de falta de vontade, porque parece um simplismo, mas é muito hipócrita dessa gente, sim. Eu não sou, Amília, dessa área de habitação, tal, né? Mas eu acho que você tem que ter política habitacional. Eu acho que as pessoas que vivem naquelas condições, elas deveriam morar com dignidade. Só que eu sei que isso não é tão simples assim. Não adianta eu lá construir os predinhos, tirar a pessoa de lá, botar
no predinho? Primeiro, eu acho que a gente tem que apostar muito na participação social. Então, eu acho que a construção das alternativas, elas têm que ser com muita participação. As pessoas, porque se elas não participam, elas não se empoderam, elas não se sentem donas daquilo tudo, né? Então, eu acho que é um processo muito mais complicado do que as pessoas às vezes pensam. Vamos lá, você constrói um conjunto habitacional, tira a pessoa de lá, coloca lá. Não, você tem que ter uma integração das políticas, né? Porque a primeira coisa que o cara vai fazer, se ele não tem emprego, se ele não tem comida em casa, é ele voltar para onde ele estava antes, porque não foi um processo de construção coletiva, de discussão, onde os trabalhadores daquela comunidade ajudaram, foram empregados para construir as habitações, foram contratados para fazer o encanamento, foram contratados para fazer... Então, a gente precisa... o poder público tem que olhar isso dessa forma holística também. O problema é que nem isso eles fazem, ou seja, nem os predinhos para levar as pessoas fazem. Então, eu estou viajando aqui, mas só para dizer que esse processo tem que ser um processo de muita participação. Outra coisa que eu acho que é muito importante, e o líder comunitário, o Marquinhos, ele falou dos gatos, tal, né? A coisa mais normal que tem nas ocupações, nas favelas, nos morros, tal, é as pessoas terem água. Eu não chamo nem de gato, nem de roubo de água, nem de fraude. Eu chamo de ligação alternativa de água. As pessoas têm que ter água, né? E elas vão ter água do jeito que der. O problema é que as tubulações, as mangueiras dessa água que eles pegam nas redes oficiais, né, e que leva até as casas, primeiro, elas passam no caminho até as casas, elas passam por tudo quanto dejeto, esgoto, contaminação. Quando essas redes que vão para a casa dessas pessoas, elas estão em carga, que você tem água dentro da tubulação, as impurezas não entram para dentro da rede, para dentro das mangueiras. Mas quando falta água, por algum motivo, todas essas impurezas que eu estou dizendo para vocês, elas são sugadas para dentro da rede. Então, quando volta a água, a primeira água que chega na casa dessas pessoas está contaminada. Então, a possibilidade das pessoas se contaminarem com doenças de veiculação hídrica, sobretudo diarreia, esquistossomia, enfim, tem uma série, tem um cardápio de doenças, acontece, né? Então, essa é uma questão importante. A outra é que a gente vive o que eu costumo chamar de ditadura das grandes empreiteiras. Então, o sistema de saneamento básico no Brasil, desde o tempo do Planasa, final da década de 60, início da década de 70, né, essa lógica de grandes obras, elas predominam até hoje. Então, você não pensa em alternativas de garantir abastecimento de água, de coletar esgoto e tratar no local, a partir de tecnologias sociais, de tecnologias populares, de tecnologias mais simples. Se o cara mora num beco, numa viela, onde a topografia é acidentada, ele está fadado a não ter água e não ter esgoto. Então, essas coisas nós precisamos superar. Eu acho, a Miriam, a Renata, a Grace, enfim, todo mundo que nos ouve aqui, o Daniel, eu acho que mesmo nessas ocupações que estão pendentes de regularização, né, que você tem... eu acho que todas essas pessoas têm que ter garantido acesso à água, à coleta e ao tratamento de esgoto. Não precisa fazer grandes obras, mas você pode buscar alternativas que você garante água com qualidade para essas pessoas, né? E quando tiver a urbanização da favela, enfim, né, você regulariza isso, tal, né? E se não tiver esse processo, você vê o que faz com aquela estrutura que você criou para atender as pessoas.
eu acho, tem um exemplo em São Paulo, de um bairro chamado Vila Bela, que em 2014, eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar a relatora especial da ONU pelos Direitos Humanos à Água e Esgotamento Sanitário, que era a Catarina Albuquerque. A gente foi lá. Era uma comunidade com 5.000 famílias, não eram 5.000 pessoas, 5.000 famílias. E, a partir de uma articulação entre o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Sabesp, né, eu acho que já falei, enfim, MP, Sabesp, Defensoria Pública e movimentos sociais, eles conseguiram levar a água para lá e coleta de esgoto. Por quê? Qual que é a desculpa das empresas estaduais de saneamento e das empresas municipais? É que ela não pode levar saneamento para essas áreas porque o Ministério Público não deixa, porque as áreas são áreas irregulares e tal. O que é um absurdo, né? Se eu fosse prefeito de qualquer cidade, eu ia colocar água na área irregular, sim, queria ver quem que ia me prender, porque eu estou garantindo que as pessoas têm acesso à água. Então, eu acho que o Ministério Público ele tem responsabilidade nisso, né? Eu acho que essa articulação é fundamental. Eu acho que a conversa que vocês tiveram com a pessoa do Ministério Público, ela é educativa, porque mostra que esse é um dos caminhos. Você tem que envolver esses atores na solução desses problemas. Massa, é muito bom assim, a gente estar conversando sobre isso. E eu queria puxar um pouco agora até para Baruch, né? Porque aqui a gente está dialogando sobre possíveis mudanças no sistema, nas políticas públicas, mas o que eu achei muito interessante na fala dele, né, no trabalho da Water is Life, é exatamente fazer essas atividades, essas iniciativas concretas, né, de tipo assim, aplicar esses filtros, aplicar que de uma forma ou outra ameniza, né, essa situação, essa precarização que essas comunidades passam, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como é viver essa realidade e tentar, de alguma forma, assim, que eu sei que deve ser muito difícil, com muita luta e com muita garra aí, de tentar amenizar, né? Tentar, pelo menos, dar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo de algum tipo de dignidade, né? A essas comunidades. Pois é, sabe que é o trabalho de formiguinha, né, que a gente fala. O trabalho é uma realidade que a gente vive realmente que impacta, sabe, e muda a gente. Mas às vezes é difícil, você chora junto com as pessoas, com as famílias, né? Você vê aquilo. Hoje mesmo eu estava ali numa família, né? Eles estavam pegando água diretamente do lago para beber. E aí eu cheguei com um filtro, né, e tomei água depois junto com eles, mostrei como é que funcionava, e a senhora se emocionou, né, e a gente se emociona também. Então, assim, é um trabalho às vezes difícil, mas é muito gratificante, sabe? É uma coisa que é incalculável, é um valor que é que preenche o coração e dá motivação para a gente seguir. A gente vê a dificuldade e aí você fala, poxa, né, não dá para seguir, mas depois você acha inspiração neles, né, porque eles estão ali naquela dificuldade e estão seguindo a luta, e a gente tem que seguir. E aí é isso, a nossa missão, né? A gente entende toda essa dificuldade das comunidades, também faz ações, às vezes, quando dá, né? Também a gente fez uma ação aí em Santos, na Baixada Santista, inclusive um dos nossos diretores é daí de Santos, né, o Júnior Zamarioli. A gente convidou as crianças, né, para passar um dia lá na praia, e a gente também compartilhou alguma coisa de comer, docinhos, né, e entregamos filtro para as mães, né, para as crianças poderem beber água, né, na comunidade. E aí meu amigo agora está fazendo uma campanha para arrecadação de cesta e ajudar as famílias aí na Baixada Santista. A gente também tem essa visão, sabe? Não só de água, mas o que a gente puder fazer pelas pessoas, a gente vai fazer. E aí é isso, são pequenas soluções, né, que trazem um grande impacto. Você levar um filtro, né, desse
aquela água que está saindo lá, né, ela está sendo contaminada no caminho. E é louco isso, né? A gente fala também desses números de água, né? O professor Edson até pode confirmar, a gente hoje tem quase 60%, quase 50% da nossa água, né, tratada, ela é desperdiçada no caminho. Essa água desperdiçada, ela poderia estar nada mais, nada menos salvando a vida, ou seja, dando uma melhor condição a mais de 60 milhões de famílias, né, no Brasil. Esses são os números. Esses são os números aí do Instituto Trata Brasil, né, que foi um relatório recente aí. Então, assim, a infraestrutura, as condições dos encanamentos, né, de distribuição de água no Brasil é muito precário, tem muita perda, né? Então, assim, tem muito trabalho para fazer. E aí a gente, enquanto se ficam aí, né, debatendo e não fazem nada, a gente está aqui na ponta fazendo, né? Então, é isso, ficam lá os gravatas, né, os senhores das gravatas, né, dos poderes, discutindo, não fazem nada, e aí, bom, a gente está aqui, está fazendo. Pode entrar à esquerda, à direita, do meio, o que for, a gente vai continuar fazendo o trabalho, né, como seja, com toda a dificuldade, sempre aparece na hora certa uma ajuda, e aí a gente, né, não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar a vida de uma criança. Esse é o nosso slogan, então a gente trabalha assim. Podemos mudar uma criança que está ali, e de repente essa criança se tornar um grande líder no futuro, e aí poder fazer coisas maiores. Massa, Baruch, massa. Então, o papo está incrível, está maravilhoso. Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo sobre isso, mas aí já está chegando 10 horas da noite. Eu sei que esses eventos online às vezes acabam se tornando um pouco cansativo, mas queria assim que cada um de vocês desse só uma palavrinha final de 2 minutinhos aí para a gente encerrar a nossa sessão, e porque acho que 10 horas já é um bom tempo aí já deu para a gente conversar muito, já deu para dialogar bastante, e podemos começar na mesma ordem que foi as falas iniciais, tá? Aí cada um faz um tchau, uma mensagem aí final para o pessoal e a gente encerra a nossa sessão. Pode ser? Tranquilo para vocês? Tranquilo. Então vamos lá, Grace. Pode começar. Dá aí um tchau aí para a galera. Tiveram aqui presentes até quase 10 da noite, mas é sempre tão boa essas possibilidades, né? Essas oportunidades de diálogo sobre esses temas. Eu queria encerrar contando que a gente está exibindo o filme, né? Por mais que ele seja um filme que nasceu nessa vocação institucional, a gente está conseguindo exibir ele em outros lugares. A gente tem uma versão dele com legendas em inglês, sim, exibiu ele recentemente em 2 festivais socioambientais na Itália, né, bem importantes para a gente, e a gente está trabalhando numa campanha de crowdfunding junto com o Funbeia, né, porque o nosso objetivo é instrumentalizar, capacitar, formar, né, capacitar não gosto da palavra, mas formar principalmente líderes ativistas daquela região, né, para que se tenha um maior entendimento sobre os direitos, sobre os caminhos dessa regularização fundiária, né, para que seja um caminho participativo e não algo imposto, né, que normalmente chega lá, a gente ouve muito esse papo áreas consolidadas, áreas não consolidadas, mas o que é isso, o que isso significa, né? Então, a gente está trabalhando uma campanha popular para que a gente possa fomentar 2 jovens líderes da comunidade numa escola de ativismo, né, e para que eles possam continuar, enfim, batalhando, sobrevivendo, né, e trazendo um pouco de luz, de claritude, assim, nas lutas sociais daquela comunidade que só cresce. Há 40 anos ela está lá, né? O Zóio, que é o nosso personagem, começa o filme nos guiando lá pelo mangue e contando isso, né? E tira uma família de uma parte, no dia seguinte já tem 2, 3 famílias no mesmo barraco. Então, quer dizer, se não tiver
Se não tiver entendimento, não tiver uma apropriação, pertencimento do território e um real entendimento sobre essa questão, isso daí só vai continuar. Esse enxuga-gelo, né, não para. Vou compartilhar com vocês aqui o site do Funbeia. Quem quiser conhecer a campanha, nos ajudar a divulgar, a gente fica muito feliz, né? Então é isso, muito obrigado a todos, espero reencontrá-los por aí nessas mesas de discussões, né? E, enfim, parabéns, Baruch, pelo trabalho. É isso mesmo, a gente às vezes não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue, com algum passo e algum, né, um trabalho de formiguinha, mudar alguma realidade e quem sabe, né? Então, obrigada, parabéns a todos, Edson, Amília, foi muito legal ouvi-los, Daniel e todos vocês que estão aqui. Obrigada. Pode falar, Miriam. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite, quero parabenizar mais uma vez a Grace, né, e a equipe pela produção. Também pretendo divulgar, né, lá na UFRN, como eu falei, a gente usa, né, essa linguagem. Queria parabenizar vocês do Instituto Ecos por ter juntado a gente, né, por esse projeto tão legal que é discutir, né, vários assuntos a partir dos filmes, do cinema, que é uma coisa que atrai mais, né? Parabenizar aí, Baruch, pelo trabalho, né? É muito importante, às vezes a gente acha que não vale tanto, né? Mas eu acho que cada vida que a gente muda, né, vale demais. E parabenizar também aí o Edson. O Ondas eu conheci recentemente, né, por causa do Moretti, esse amigo que a gente tem em comum, mas conheço outras pessoas também, né, a Lu Ferrara, chamei recentemente para um evento, recentemente não, no início da pandemia, né, para a gente discutir a pandemia. Essas situações, elas são importantes da gente conhecer, né, gente, porque principalmente na pandemia ficou escancarado, né, a gente já tinha situações de problemas vinculados à água, né, doenças aí, que afetavam só essas pessoas, mas na pandemia a gente percebeu que afetam essas pessoas e afetam outras pessoas também, né? Então, é uma realidade muito importante de ser mostrada, né? E aí o fórum trabalha assim, né? A gente tenta levar essas coisas que a gente estuda tanto na academia, né? Dividir um pouquinho, compartilhar um pouco esse conhecimento que a gente produz dentro da UFRN para outros grupos, para outras pessoas, para outras comunidades, não só em Natal, né? Em Natal a gente faz isso, vai nas comunidades, leva a legislação debaixo do braço, desenha, faz quadrinho, faz ilustração, faz vídeo, né? Tenta transformar essa linguagem que é tão difícil para que eles entendam, né? Para que eles possam, eles mesmos, irem atrás, né, de seus direitos, e também participar de eventos assim que a gente acha importante, né? Pelo menos isso a pandemia trouxe de bom, que é a oportunidade, né? Hoje eu já tive em Floripa, depois fui para Campina Grande, agora estou em João Pessoa, né? Então, pelo menos isso a pandemia trouxe de bom, né? Então, queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que o fórum está aqui sempre aberto, né, para esse tipo de discussão. Obrigada, a gente que agradece. Pode falar, Baruch. Legal, só pegando o gancho da Miriam, né, que a pandemia nos mostrou, entre muitas coisas, que a água, né, é tão importante, é a coisa mais importante que temos, né? Milhões, tanto para a nossa higienização, né, para a gente se proteger do vírus, e milhões de pessoas não têm nem sequer para beber. Então, veja bem, eu queria agradecer muita oportunidade, né, do Instituto Ecos, pelo convite, a Grace por esse incrível documentário. Realmente, agora que eu sei que está em inglês, legal, vou procurar lá e a gente vai compartilhar isso aí, isso aí tem que ser compartilhado, tem que alcançar mais pessoas aí para assistir essa realidade, né, do nosso Brasil, né, de Santos aí. Isso é importante. A Miriam, né, também com essa fala muito importante aí das cidades, do direito às cidades, o professor Edson e todo mundo. O professor Edson falou também coisas importantíssimas aí, que também dá para a gente falar aí por meses, né, também.
Realmente estamos num colapso ambiental, né? No caminho regresso, né? Inverso do avanço da Agenda 2030. É isso. E agradecer todo mundo aqui que teve com a gente aqui participando, tá bom? E dizer que, assim, pequenas coisas fazem grandes diferenças, né? Pequenas ações. Então, talvez você esteja mais um pouco de consciência da água, né? Poder tomar um banho mais rápido, escovar o dente com a torneira fechada, lavar a louça com a torneira fechada, usar menos sabão, menos shampoo, né? Mudar a maneira de consumir. Isso tudo tem um impacto. Tudo que a gente faz vai impactar diretamente na água, né? Então, e aí, se vocês quiserem se voluntariar, né? Tem muitas formas de fazer isso. Você pode compartilhar um vídeo de uma organização, né? Nas suas redes sociais, com a família, amigos, etc. Tem muitas formas de ajudar. E talvez doar algum valor, não precisa ser muito, mas qualquer valor ajuda. Procurar organizações sérias também, que fazem trabalhos sérios. E é isso. Estamos aqui para somar, e muito obrigado, estou disponível aí. E muito boa noite a todos. Obrigado, Baruch, a gente que agradece novamente. Mas para finalizar aí nossa sessão, Edson, dê aí o tchau, pessoal, de suas últimas palavras. Bom, queria dizer que eu me senti muito honrado por esse convite, Daniel. Espero que a gente se encontre novamente nessas paradas da vida, né? Quero dizer que foi um prazer conhecer a Miriam, né? Amiga do meu amigo Moretti, Ricardo Moretti, meu professor. A Grace, dizer que eu fiquei muito feliz em conhecer o documentário, eu não conhecia, né? E dizer que foi um grande prazer para mim. Queria dizer também uma coisa que o Baruch disse, né? Assim, hoje a gente perde cerca de, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 40% da água tratada que se produz no país, né? É importante dizer, por outro lado, que Manaus, que é uma capital onde o serviço é privatizado, e agora o prefeito está discutindo formas de remunicipalizar, seguindo o exemplo de várias cidades, de vários países do mundo, diga-se de passagem, né? Lá se perde 70% da água, e uma empresa que presta é uma empresa privada. Então, e dizer que todo 22 de março, Dia Mundial da Água, todo mundo fala, as pessoas têm que, não pode lavar o carro com a mangueira, não pode, enfim, não pode mesmo, é verdade isso, né? Mas os operadores do sistema de saneamento têm que fazer a parte deles também. Senão parece que a culpa da desgraceira, da crise, de crise hídrica, é do povo, e não é. É também dos gestores, que preferem, às vezes, buscar água mais longe, fazer transposições de bacias, impactando o meio ambiente, do que ter uma política de redução do consumo de água. Tal. Bom, quero terminar lendo aqui uma parte da carta final do Fórum Alternativo Mundial da Água, que a gente realizou em 2018 em Brasília, em contraposição ao Fórum Mundial da Água, organizado pelas grandes transnacionais e multinacionais que querem controlar a água no nosso país, como Nestlé, Coca-Cola, Ambev, etc. A carta diz, no determinado trecho, o seguinte: somos os guardiões e guardiãs das águas e defensores da vida. Somos um povo que resiste e nossa luta vencerá todas as estruturas que dominam, oprimem e exploram nossos povos, corpos e territórios. Somos como a água, alegres, transparentes e em movimento. Somos povos da água e a água dos povos. Então, com essa parte da nossa carta final do FAMA de 2018, eu quero agradecer muito e dizer que eu vou estar sempre à disposição de vocês, e dizer que eu adorei conhecer a Grace, o Baruch, a Armíria, né, e todo mundo que está aqui assistindo e ouvindo a gente. Muito obrigado.
Salva de palmas aí, terminar com essa frase tão bonita, né? Queria aqui, em nome do Instituto Ecos, agradecer imensamente a vocês que se disporam, né? Tiraram um tempinho de vocês aí para estar aqui com a gente, compartilhando o conhecimento de vocês, compartilhando o trabalho de vocês, nos inspirando, né? Aprendi muita coisa hoje, como eu estava dizendo a vocês, eu vim aqui para provocar vocês, porque, assim, não sei de quase nada do que vocês tanto estudam aí e trabalham, mas muito obrigado aí por ter compartilhado o conhecimento de vocês. Agradeço muito pelo Instituto Ecos. Queria agradecer também a todo mundo que esteve aqui conosco, que está aqui até 10 horas da noite ainda na luta para falar um pouco e discutir um pouco sobre essas questões que são tão importantes. Queria que vocês também se lembrassem que nosso Ecocine continua até novembro desse ano. Temos uma sessão por mês, todas as últimas terças-feiras do mês. Nos acompanham lá no nosso Instagram, Instituto Ecos. E é isso, pessoal. Queria novamente agradecer a presença de todos vocês e dizer a Grace que tem precisado de um estagiário, viu, aqui do audiovisual. Estou às ordens, viu? Gosto muito de trabalhar com produção de audiovisual e mais nessa temática, sabendo que a gente está fazendo um trabalho que pode mudar muitas realidades, né? Coisa fofa. Que bom, parceiros em todo o Brasil. É assim que a gente cresce e se fortalece. E o Instituto Ecos também está aberto para todos vocês virem, procurar a gente, para a gente se solidificar, se intensificar como militantes, né, dessas causas, das causas sociais. E é isso, pessoal. Queria dar tchau para todos vocês, agradecer novamente a presença. A gente está fazendo esse trabalho para vocês que estão aí nos acompanhando. E até mais. A gente se vê na próxima sessão.